ter aí embasamento aí de informações. Lá no final a gente vai falar da coluna da Eliane Brum, rapidamente, senão a gente vai ficar com 6 horas de programa, vai parecer um discurso do finado Fidel Castro, mas a gente vai falar sobre isso, sobre o WhatsApp e Facebook, né? Agora, passando rapidamente aqui, o que essa reforma da Previdência se parece com o que foi feito no Chile, né? E a gente está falando alguma coisa de reformar a Previdência e de diminuir os gastos com os familiares de militares, não? O Paulo Guedes disse que sim, né? Mas, mais uma vez, vamos ver até onde vai o poder do Posto Ipiranga, né? Ele diz que sim, que vai mexer em tudo, mas não claro sabemos. Claro que vai. Pensa, o Ministério é composto por mais da metade de militares, né? Vai ser são 22 ministros, 7 militares, um terço. Se você contar os secretários... mas aí é mais da metade. Né? A gente tá com uma boa representação. Vai ser um indício, um sinal claríssimo de honestidade que eles querem mesmo mudar o país se eles mexerem nessas aposentadorias das filhas dos militares. Só para dizer do que o Cruz está falando, olha só, as pensões das filhas dos militares, elas giram em torno de... Elas geram um gasto de em torno de 5 bilhões de reais por ano aos cofres públicos brasileiros. Esse benefício, para maiores de idade, ele foi extinto já em 2000, só que o Exército diz que ele será pago até o ano de 2060. E é uma lei, assim... A gente está se prolongando bastante, eu acho que a gente tem que voltar na Previdência para falar disso. É uma lei criada em época de guerra, né? Que assim, o cara ia para a guerra, morria, e aí a filha, para não ficar desamparada, tinha uma pensão, né? Assim, a última guerra que o Brasil participou foi na Segunda Guerra Mundial, nunca mais teve nada. Então por que até hoje, e assim, eu conheço algumas pessoas que até hoje recebem isso e tratam isso como um salário, né? Não precisa trabalhar, não casam para não perder esse benefício. São várias pessoas, né? Eu gosto de um vídeo do Poderoso Castiga, que agora tá na Globo, o Eduardo Sterblit e tudo mais. Uma entrevista, acho que lá em 2015, ele fez com o Bolsonaro. Ele falava assim: ô Bolsonaro, você foi general? Não cheguei a ser general, não, fui capitão. Você matou alguém enquanto tava... Você foi pra guerra? Foi pra guerra? Não, também não. Então você foi um militar de merda. Clássico. Então, vamos lá. Do Chile. A Previdência do Chile é parecida com essa proposta que o Paulo Guedes está trazendo para cá? Cada vez mais, né? Há algum tempo atrás, o Le Monde, site de notícias francês, tinha feito um vídeo, é só procurar aí no YouTube, fácil de achar, que mostra de onde vem Paulo Guedes, de que escola vem Paulo Guedes e onde ele aprendeu, tal, e fala sobre os Chicago Boys que trabalharam arduamente na reforma lá no governo Pinochet no Chile. É muito parecido, e agora, ontem, saiu a nova notícia falando desse plano de capitalização e que aproxima ainda mais o plano de reforma da Previdência brasileiro ao do Chile, que isso nunca tinha sido falado, né? Tinha sido falado em idade, em contribuição, e agora é esse plano de capitalização. Como que funciona no Chile, né? No Chile, nem o empregador, nem o governo contribuem para a Previdência. Então, o cidadão contribui para uma entidade chamada AFP, Administradora de Fundos de Pensão, e paga lá 10% do seu salário todo mês para aposentar. E o que acontece? Diferente do Brasil, que tem um valor mínimo, acho que é um salário mínimo para cada aposentado, no Chile a média mais ou menos é de meio salário mínimo. Então a maioria das pessoas lá ganham, depois de pagarem anos e anos, né, essas AFPs para os bancos que movimentam esse dinheiro e cuidam desse dinheiro e usam esse dinheiro, no final da sua vida, lá aposentadinho, você vai receber meio salário mínimo. Lá no Chile hoje é em torno de R$600. O salário mínimo no Chile é R$1.200, mais ou menos. Que não é obrigatório, inclusive, cumprir com ele. E aí o cara recebe depois metade disso como aposentado. E é mais ou menos isso que o Paulo Guedes quer implantar aqui, né? Vale uma observação, em outubro já tinha saído uma notícia na Folha dizendo que esse modelo chileno já está sob discussão. O presidente tinha sido recém-eleito no Chile, já ia mandar para o Congresso, dizendo que
não tá dando porque, cara, as pessoas estão morrendo de fome, né? Então é um programa, um modelo que lá já está sendo discutido e a gente quer implantar ele aqui. Bom, vamos seguir. A gente tinha 1 milhão de pautas aqui para falar. Por exemplo, o governo Bolsonaro eliminou o CONSEA, que é o Conselho Defensor de Alimentação Saudável e Sem Agrotóxico, lá no sul do país, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eliminou isso lá no sul do país, abrindo mais ainda as portas para produtos com agrotóxicos, digamos assim. O Ministério... Nada mais justo, né? A gente tem uma ministra que era... Exatamente, a bancada ruralista agradece. Defensora do veneno, né? Da PL do veneno, nada mais justo. O Ministério da Saúde tirou do ar a cartilha para a população trans, então isso não está mais no site do governo. Uma cartilha importante que ajudava na prevenção, na conscientização da população trans. Isso mostra mais uma vez o viés aí... Menino é menino, menina é menina. Rosa e azul. Não estamos falando da obra-prima de Renoir, né? Estamos falando da Damares mesmo. Então mostra essa ideologia de gênero que é proposta sim pelo governo Bolsonaro, né? Não se fala em identidade, então esse é mais um ponto grave. Foi dito essa semana também que o governo paralisou a reforma agrária e a demarcação de territórios quilombolas. Então isso mais um ponto importante, eu acho que a gente vai ter que retomar no próximo... Segunda nota é temporário, mas não diz quando volta. Exatamente, é temporário... Forever. Exatamente, é tipo obra, se você mora em São Paulo, você sabe como é uma obra de metrô ou de trem do governo tucano, é mais ou menos assim, demora, tipo a previsão são 4 anos, demora 87, é mais ou menos isso. Mas eu acho que a gente tem que ir aqui para a educação, como a gente já tinha falado, que é um ponto importante, e aí depois a gente dá tempo de ver se dá tempo de falar dos juros da casa própria, que foi e voltou, ou a gente faz num outro programa. Tem a questão do filho do general Mourão, que assumiu um cargo interessante, está ganhando até mais do que o pai. Enfim, mas vamos falar de educação. Essa semana... algumas escolas de elite criticaram o ministro da Educação, né? Falando sobre a educação brasileira, falando sobre o posicionamento deles quanto a Paulo Freire. O que vocês têm a dizer sobre educação no governo Bolsonaro? E aí as respostas já começaram, né? A história de, mas são escolas da elite, são escolas construtivistas. Escola construtivista é coisa para vagabundo, né? Tem que ensinar matemática, português, história, geografia e física. História, mais ou menos, né? Tem que ensinar. Não, muito pior. História, geografia, tá fora de contexto. Mas foi isso, né? As escolas construtivistas, algumas das maiores escolas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, saíram criticando porque, claro, vocês estão com esse discurso aí de que tem que se ater a essas matérias, não só de exatas, mas de humanas, mas que sejam ligadas aí à formação do profissional e não à formação do indivíduo, e nossas escolas formam o indivíduo, né? E o governo está dizendo que não, a gente vai formar para o mercado de trabalho, a gente não vai formar para a vida, né? A gente não tem que formar para a vida, isso aí quem faz é a família que tem que formar o cidadão, o indivíduo. A escola forma o trabalhador. Mas isso acontece porque muitas dessas escolas particulares têm o Paulo Freire como um grande farol. Sim. Né? Então, assim, ele é muito respeitado, muitos dos programas dessas escolas são pautados por tudo que o Paulo Freire deixou como legado, e o Paulo Freire é o grande inimigo do novo ministro da Educação e de todos os seus asséculos, né? E assim, que fique muito claro, toda a política de educação do governo Bolsonaro, ela não vai atingir as escolas privadas, as escolas particulares, porque ele não tem ingerência sobre isso. O que a gente está falando é sobre as escolas públicas, né? Que os filhos da maioria dos brasileiros vão ter acesso. O que as escolas de elite aqui que a gente está falando particulares fizeram foi um manifesto, talvez até em defesa dos próprios interesses, porque os pais desses alunos provavelmente votaram no Bolsonaro, e agora o Bolsonaro fala que a linha da escola que os filhos deles estudam é uma linha marxista, comunista e o cacete a quatro.
Então o que essas escolas fazem olha, a nossa linha é a linha ideal, é a que forma ser humano, é a que forma pessoas e é a que a gente acha que é a melhor, inclusive para o Brasil, né? Não que a linha dessas escolas seja possível integralmente no ensino público. Mas um ponto interessante aqui o ministro da Educação, como o Cruz falou, que é o Ricardo Vélez Rodrigues, ele sempre diz aqui que as escolas públicas brasileiras estão tomadas por ideias marxistas. Mas um diretor de uma escola que não convém aqui falar, não vou fazer propaganda para ninguém, diz o seguinte: são muitas e complexas as razões que trouxeram a educação básica aos péssimos resultados que se repetem há alguns anos, mas certamente entre as muitas principais delas não estão as ideologias de esquerda. Não estão, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pelo amor de Deus, cara, se a gente for entrar aqui em discussão de escola sem partido, discussão de vamos tratar de ditadura militar ou vamos tratar de período militar, cara, aí vai por ideologia, vai pelo seu viés político. Agora, a história, ela é uma só. A história é uma só. Agora, a interpretação, ela depende de quem vê. O fato é que temos um ministro da Educação que coloca ali, por exemplo, responsável pelo Enem agora, né? Vamos falar do Enem? A gente tem um ministro da Educação, um presidente que são ultradireitistas, que são malucos e obcecados pela questão da esquerda, do marxismo, do comunismo, dos bandidos vermelhos e que querem reescrever uma história que não pode ser reescrita, né? Agora, a interpretação pro Enem me preocupa esse ano, porque aí a gente já está falando do acesso a adolescentes, né? E já são pessoas que logo mais vão votar ou já estão votando. E, enfim, é bem complexa essa situação, né? Fico pensando, sei lá, uma pergunta do Enem, uma redação: ditadura ou período militar? Se o candidato fizer uma redação e escrever que houve uma ditadura, se ele vai tomar 0, porque eles chamam de ditadura o que eles chamam de período militar. Então, só pra dizer quem é o novo dono do Enem, entre aspas, o rapaz, ele tem só 36 anos, ele são bastante jovens. E não é só ele, vale também citar aí, e também depois a gente pode falar sobre ele, o secretário nacional de alfabetização. Os dois são muito parecidos, têm o mesmo histórico, mesma formação olaviana. Então, falando do responsável pelo Enem, que é o Murilo Rezende Ferreira, que é o discípulo do Olavo de Carvalho, do Midas Olavo de Carvalho, mais ou menos, já teve até um deputado que falou que ele tem idade mental de uma criança de 10 anos. Esse Murilo é o cara que diz que os professores brasileiros são desqualificados e manipuladores. E olha que interessante, ele fazia parte do MBL, que é aquele movimento Brasil Livre, de ultradireita, daqueles malucos, desculpa chamar vocês de malucos, não é no sentido literal da palavra, tá? É num sentido até um pouco mais amplo, do Kim e do tal do Arthur lá, da mamãe, enfim. O Murilo Rezende Ferreira, o dono do Enem agora, ele fazia parte do MBL e ele foi expulso do MBL, porque, segundo um dos coordenadores do próprio MBL, ele era um maluco completo. Então, assim, se o próprio MBL, que já só tem maluco, expulsou o cara por ser um maluco completo, olha pra quem a gente deu o Enem, Brasil. Cara, é muito sério isso, cara. É muito sério o que o governo Bolsonaro promete fazer com a nossa educação. É isso, ser expulso do hospício por ser maluco demais, assim, não, você é maluco demais, você não pode ficar aqui nesse hospício, vai procurar outro hospício. E o cara, ele é muito louco mesmo, assim, tem um texto dele num site de educação, e tem um ano atrás, cara, chama A Escola de Frankfurt, Satanismo, Feiura e Revolução. Eu juro que eu consegui ler 60%, 70% do texto, assim, porque o cara não diz coisa com coisa, o cara foge do assunto, ele faz milhões de citações, bem ao estilo Olavo de Carvalho, de citar coisas que ninguém vai depois querer comprovar se é verdade ou não.
E, cara, o cara mistura satanismo com marxismo, com Vai de doutrinação. 1500 a 1930 num É. estalar de dedos. É assustador o texto do cara. E é esse cara que vai dizer